Glória a Deus. Aleluias. Estamos na nossa conferência Céus Abertos. E os céus abertos está sobre nós nessa noite. Amém? Você crê nisso? Hoje a gente vai tratar de um tema muito sério, mas muito importante para a vida de um cristão. E que, em nome de Jesus, hoje vai ser liberado chaves sobre nós. E assim, irmãos, aqui está aqui uma pessoa que acredita muito o que é esse voto que a gente faz com Deus. Tem gente que foge achando que está dando dinheiro para a igreja. Está longe disso. Isso aqui, irmãos, tem muitas respostas que a gente tem. Tem muitas coisas porque Deus ele se move através da nossa ação, certo? A fé, ela precisa de uma ação. E tem uma ação maior, irmãos, do que quando mexe no nosso bolso. Gente, esse diaconato aqui, gente. Gente, o que é esse diaconato? O que é esse back vocal aqui, gente? João quase não precisou de você hoje. Meronzinho encheu o pulmãozinho ali, ó. Que ele não tem de tamanho, ele tem de pulmão, né, Meron? Ô, louco, gente. Quase cobriu a voz do João. Isso aí, gente. Então, assim, irmãos, se durante a mensagem o Senhor falar com você, levante e pega aqui. Isso aqui é chave. Né? Eu tenho tantas respostas de oração do ano passado. Esse ano eu já fiz alguns propósitos com Deus, irmãos. E eu sei que Ele se move através da nossa ação. Deus não precisa do nosso dinheiro, Ele precisa do nosso posicionamento. E muitas vezes o que pega, irmãos, Deus age naquilo que pega pra gente. E uma coisa que pega pra gente é o dinheiro. É ou não é? Então, é você o Espírito Santo. Amém? Então vamos lá. Gente, a projeção hoje vai ser difícil eu pregar. De me concentrar, sabe? Mas eu não vou ficar olhando tanto pra projeção. O projetista mais lindo do Brasil. Coloca na versão NVT, por favor. Romanos capítulo 13. A gente vai ler do versículo 1 ao 3. Romanos 13. E diz assim: todos devem sujeitar-se às autoridades, pois toda autoridade vem de Deus, e aqueles que ocupam cargos de autoridade foram ali colocados por Ele. Portanto, quem se rebela contra a autoridade se rebela contra o Deus que a instituiu e será punido. Pois as autoridades não causam temor naqueles que fazem o que é certo, mas sim nos que fazem o que é errado. Você deseja viver livre do medo das autoridades? Faça o que é certo e elas o honrarão. Amém, irmãos? Vamos se assentar em nome de Jesus. Gostaria de iniciar essa mensagem dizendo que eu amo vocês. E que após essa mensagem, o que você pensa e sente sobre mim não mude. Em nome de Jesus. Só para dar uma assustada em vocês. Mas hoje vamos falar, irmãos, sobre autoridade espiritual, conquistando a autoridade espiritual. Vou fazer uma pergunta para vocês aqui. Vocês acham que todo cristão tem autoridade espiritual? Não. Outra pergunta. Mas vocês acham que ela pode ser conquistada? Sim. Glória a Deus. Isso aí. Irmãos, segundo o texto que a gente leu das cartas aos Romanos, toda autoridade, né, ela é instituída por Deus. E uma pessoa que possui autoridade, ela possui o direito ou o poder de ordenar, de decidir, de atuar e de se fazer obedecer.
E eu acredito que a autoridade, ela está totalmente atrelada à maturidade. Não tem como você ter autoridade sendo uma pessoa imatura. Por exemplo, o Leonardo tem 4 anos. Ele consegue ter autoridade? Por quê? Porque ele não sabe tomar decisões. Ele não sabe dar a direção. Ele não sabe ter um pensamento diferente. A vida dele é brincar, comer, né? Pular no sofá. Né, pastor Val? O que mais uma criança faz? De correr com as calças deles, irmãos. Hoje eu entendo, irmãos. Quando eu era criança, minha mãe era costureira. E a minha mãe, ela tinha altas clientes, né, mãe? Que mandava as calças dos filhos para pôr aquelas joelheiras. E eu nunca entendi isso. Hoje eu entendo. Altas calças dele no joelho tá rasgado, irmãos. E não é de orar, irmãos. Bem se fosse. Mas uma criança da idade Leonardo, de 4, 5, 6, 7, enfim, não consegue exercer uma autoridade porque eles não têm maturidade. E também a autoridade, irmãos, está totalmente atrelada à lucidez, à clareza, a foco e à direção. E muitas vezes nós não somos o Leonardo de 4 anos, nós temos 20, 30, 40, 50. Mas quando o assunto é maturidade, muitas vezes a gente age e reage, talvez como uma criança de 4, 5, 6, 7 anos. E muitas vezes as coisas não acontecem na nossa vida, irmãos, porque a gente não possui autoridade. E a gente vai entender hoje, irmãos, que tem coisas que a gente só vence, só conquista com autoridade. E aqui, irmãos, nessa mensagem, eu vou dar 2 grandes chaves para a gente conquistar autoridade espiritual. A primeira delas está lá em Josué capítulo 1. E diz assim, versículo 1. Num princípio, aquele que é a palavra... Josué, amor. Isso. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor disse a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Chegou a hora de você conduzir todo esse povo, os israelitas, para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu lhes dou. E eu darei a vocês todo lugar em que pisarem, conforme prometi a Moisés. Versículo 5. Enquanto você viver, ninguém será capaz de lhe resistir, pois eu estarei com você, assim como estive com Moisés. Não o deixarei, nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, pois você conduzirá esse povo para tomar posse da terra que jurei dar aos seus antepassados. Seja somente forte e muito corajoso. Tenha cuidado de cumprir toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para um lado nem para o outro. Assim você será bem-sucedido em tudo que fizer. Irmãos, Josué, após a morte de Moisés, foi o seu sucessor. Aquele que herdou o lugar de Moisés. Aquele que herdou o lugar de autoridade de Moisés. Mas sabe o que ele fez? Né? O que ele fez para ser sucessor de um dos maiores líderes, ou um dos maiores profetas que a história já conheceu? E entenda, irmãos, não foi a morte de Moisés. Moisés morreu e daí consequentemente... Não, irmãos. Isso foi conquistado antes. Sabe o que fez Josué ser o sucessor de um dos maiores líderes e profetas que a história já conheceu? Foi ele ser submisso, fiel, e o tanto que ele se sujeitou ao seu líder. Irmãos, não há outro caminho.
A autoridade espiritual só é conquistada quando a gente se sujeita à nossa liderança. E aqui está um negócio que pega, irmãos. Irmãos, desde jovem, Josué auxiliava o seu líder em tudo o que ele precisava. Moisés ia para o monte, Josué estava ali perto. Moisés ia falar com o povo, Josué estava perto. Então, tudo que Moisés precisava, ele estava ali. E aonde Moisés estava, Josué estava junto. Josué foi crescendo e amadurecendo, pois ele escolheu se submeter e se sujeitar a ser fiel ao seu líder. Eu entendo, irmãos, que a autoridade espiritual, junto, atrelada com a maturidade espiritual, está o tanto que a gente caminha com o nosso líder. E aqui pega, Meron. Porque hoje a gente vive uma geração em que as pessoas não suportam nem mais receber mensagem do pastor. Quem dirá andar junto. Hoje a gente vive uma geração que não tem mais tempo para sentar e ouvir o que o seu líder, o que o seu pastor pensa sobre o que ele está passando. Não compartilha, não vou compartilhar, a vida é minha, a decisão é minha, ninguém tem nada a ver com isso. Aí, irmãos, você vai ser uma criança de 4 anos na tua maturidade até você se posicionar. Porque sim, irmãos, a gente caminhar com o nosso líder, a gente ser corrigido. Às vezes a gente vai receber um não quando a gente quer um sim. Às vezes a tua opinião vai ser contrariada porque o que ele pensa é diferente do que você pensa. E daí, você vai sentar igual o Léo chora e esperneia porque é contrariado? Ou você vai, não, eu vou ouvir. Por quê? Porque é meu líder, é o meu pastor, é minha autoridade espiritual. E um dia eu quero ser igual, ou mais. Aqui está a chave, irmãos. A questão é que a gente não se submete, a gente não se... Sabe o que é submissão, irmãos? É você estar sob uma missão. E sabe o que é sujeição? É você abaixar a orelha e ouvir e fazer o que é para ser feito. Servo. Um servo se sujeita. Sujeição. Fidelidade, lealdade. O problema, irmãos, que a gente não se sujeita, a gente não para nem para querer ouvir. Tem gente que fica fugindo. Irmãos, vou falar para vocês, aconteceu 2 situações comigo essa semana, que eu falei assim, olha, não estou valendo menos que... Não vou usar o termo porque estou sendo gravada. Mas as pessoas não valorizam mais os pastores hoje, Du. Querem te visitar, né? Você passou mal, estava no UTI, eu quero... Não precisa. Não precisa vir. E a gente como líder, como pastor, quer estar ali. Vem, eu vou te ajudar a levantar. Não, eu quero ficar deitado. Sobre isso, irmãos. A gente não é capaz de sentar e ouvir o que o nosso pastor tem para dizer. Um conselho. Aí, irmãos, tem um monte de gente que tem ciúme de ovelha que chegou ontem, porque chegou ontem e já está grudadinho. Tá mesmo, por quê? Porque são essas que são o meu grudinho, que quando pega as coisas, bispa, estou precisando de uma ajuda. E eu vou correndo, irmãos. Quem sabe que eu vou correndo? Vou no teu horário do almoço, vou na tua pausa, vou o que precisar, mas eu vou, porque eu quero te ajudar. Agora, quando você não procura, irmãos, graças a Deus, tem uma boa novidade para eu te dizer. Eu não tenho bola de cristal. Eu não consigo adivinhar o que você está passando. Mas eu consigo te ajudar se você querer. Eu consigo te dar um conselho.
Eu consigo te dar, às vezes, uma visão diferente do que você está enxergando. Irmãos, vou dar um exemplo aqui que é chegada minha, sangue do meu sangue, ossos meus ossos, pastora Fábia. Irmãos, ela é minha irmã mais velha, ela tem anos-luz de experiência em áreas que eu não tenho, mas qualquer coisa que pega na área dela, o que ela faz? Bispa, você pode me atender? Eu preciso falar com você e tem que ser agora. Irmãos, eu já deixei queimar feijão para ouvir ela, irmãos. Porque eu estava cozinhando, João. Mas eu parei, eu escutei, eu falei, não, calma, é assim, calma. E é sobre isso, irmãos. E pessoas como ela, e como Josué, e como são pessoas que escolhem estar com seus líderes, escolhem caminhar, escolhem ouvir. E são pessoas que estão crescendo e estão adquirindo autoridade, irmãos. Eu e o bispão chegamos onde chegamos porque a gente era chiclete com os nossos líderes. Eu lembro que na época da sede, irmãos, quando a gente ainda era líder de jovem, a gente era nem obreiro, a gente era líder do conselho de jovens. E eu lembro que acabava o culto, irmãos, a gente ia, porque o nosso líder gostava de comer pouco mortadela. Pastor Ali Alegrão. Se estiver assistindo, pastor Ali. E acabava o culto, João. Eu e o bispão ia lá, né, amor, na panificadora, na da massa, que era aberta ainda na época. E a gente comprava um pouco mortadela. Pastor, isso 10h30 da noite. A gente vinha comer um pouco mortadela. E a gente saía de lá, irmãos, 2, 3 horas da manhã ouvindo ele. E é sobre isso, irmãos, o tanto que a gente gasta de tempo para ouvir os nossos líderes. E muitas vezes, irmãos, eu já ouvi palavras duras dele. Eu lembro que uma vez eu estava com um projeto e ele falou assim, Franceline, ele me chama de Fran, né? Mas quando era um negócio mais, ele me chamava de Franceline. Franceline, para, não. Quem conhece o pastor Ali sabe como ele fala, quando ele é... E eu lembro, irmãos, que teve um sábado, quando ele me falou esse não, eu chorei. Eu nunca fui desrespeitar pastor, mas eu chorei porque Jesus, o Senhor conhece o meu coração. Que não era propósito de Deus, não era vontade de Deus, e Deus usou ele, irmãos. Josué foi crescendo e amadurecendo, pois escolheu se submeter e se sujeitar e ser fiel ao seu líder. Irmãos, quando Moisés estava perto da morte, ele declarou Josué como seu sucessor. A Bíblia diz que ele impôs as suas mãos sobre Josué e ali ele ficou cheio do Espírito Santo. E todo o povo de Israel o reconheceu como líder. Tem muitos líderes que não são reconhecidos por seus liderados porque não andam junto com o seu pastor. Não vai, irmãos. Tem muitos líderes, irmãos, que não são reconhecidos pelo seu povo, pelos seus liderados. Por quê? Porque muitas vezes está contra o seu pastor, está em rebeldia com o seu pastor, está falando mal do seu pastor. O pastor é assunto no almoço, pastora Val. Aí não vai prosperar, Ander. Aí não vai ser reconhecido. Aí o Zé da esquina lá é mais fácil ser reconhecido como líder do que ele próprio. Em Deuteronômio capítulo 34, versículo 9, diz, né, o versículo que eu falei: Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, pois Moisés havia imposto as mãos sobre ele. Por isto, os israelitas lhe obedeceram e fizeram tudo o que o Senhor havia ordenado a Moisés. E sabe o que eu acho interessante, irmãos? Josué, ele era tão fiel à liderança de Moisés, que mesmo após a morte ele continuou honrando o seu líder.
Porque o texto que a gente leu diz que Deus deu as coordenadas ali para que mesmo após a morte de Moisés, que Josué continuasse aquilo que Moisés começou. Tem líder que quer dar sua cara para a liderança. E o pastor falou assim: querido, faz assim. Irmãos, nós tínhamos, no início do Sítio Cercado, há 5 anos atrás, nós tínhamos algumas pessoas que assim, o start precisa ser roxo. A gente estava implantando a visão do start, logo no início. Tem que ser roxo. Aí, tinha um casal de líder que queria ser diferentão, foi lá e fez um uniforme preto. Não gosta de roxo. O que é isso, irmãos? Rebeldia. Tem líder que não quer dar sua cara para o seu grupo, para a sua célula. A célula tem a cor, na minha vai ser roxa. Não, a minha vai ser, sabe assim, irmãos? Toda célula tem uma caixa do quilo do amor. O meu vai ter um cesto do quilo do amor. Sabe o que quer fazer diferente? E não vai ser quilo do amor, vai ser quilo do coração. Eu gosto de ser diferentão. É assim, irmãos. Eu não vou fazer um momento da divisão da célula. O meu vai ser vista. Sabe o que quer fazer diferente? Quer dar o seu toquezinho? Irmão, sabe que isso se chama, irmãos? Rebeldia. Algo foi transferido para Josué, mas foi falado: você precisa continuar o que foi, já começou. Moisés começou. E irmãos, Deus ele fala muito claro. Versículo 7 de Moisés 1. De Josué 1. Estão ligados? E diz assim, seja somente forte e muito corajoso e tenha o cuidado de cumprir toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Mas quer dizer então que o cara morre e eu preciso dar continuidade ainda? Mas não foi passada a autoridade para mim? Muitos de nós pensariam assim, irmãos. Poxa, o cara já está morto. Isso mesmo que tem que entender, Deus? Já está morto e eu preciso ainda dar continuidade, ficar lembrando do que ele implantou? Poxa, eu já tenho EMITA, eu já tenho TLC, eu tenho faculdade, eu tenho mestrado e eu ainda tenho que ficar anotando esboço do culto de domingo para trazer a palavra. Por que eu não posso montar a minha palavra? É isso, irmãos. Ele foi seu sucessor porque ele era submisso, fiel e se sujeitou. Eles andavam juntos, irmãos. A primeira chave: você só conquistará a autoridade espiritual se houver submissão, sujeição e fidelidade, lealdade com a liderança estabelecida por Deus. Irmãos, eu entendo que existe um livro de Lucas que fala, quem nos dará autoridade para pisar em serpentes, escorpiões. Eu entendo isso. Mas tem certas áreas que a gente só consegue entrar tendo autoridade espiritual. Todos nós aqui conseguimos orar em nome de Jesus, ser curado. Todos nós aqui conseguimos pôr a mão no endemoniado e ser expulso, porque não é sobre nós, é sobre o nome de Jesus, certo? Mas tem áreas que a gente só consegue acessar, transpor, se você tiver autoridade espiritual. E tem coisas que a gente não vence, que a gente não transpassa, não ultrapassa, por quê?
não tem autoridade espiritual. Quem está me entendendo diz amém? Comece a caminhar com o seu pastor, com o seu líder. A gente manda mensagem para você, não é para a gente cuidar da sua vida também. Tem uma boa notícia, ou talvez má, para você. Deus me levantou para cuidar da sua vida. E eu falo, irmãos, que eu tenho rede social para cuidar da vida de vocês. E eu sei que quando a pessoa está querendo desviar, ela começa a me bloquear. Me silenciar dos stories. João. Dos status do WhatsApp. Então, irmãos, eu entro nos contatinhos, eu só vejo o negocinho com... Sabe, quando é silenciado? Falei, ih. Mas permita a gente cuidar de você. Permita a gente dar uma direção para você, que muitas vezes, irmãos, a gente, no momento que a gente está da aflição, da luta, da dificuldade, a gente não enxerga. Permita a gente dar um conselho. Permita. Ande com o seu pastor, ande com o seu líder de célula, irmãos. Irmãos, se a gente fazer o que é correto, as coisas acontecem, irmãos. Tem gente que não sai do lugar, sabe por quê? Porque está fazendo tudo errado. Vou dar um exemplo, irmãos. Você vai no médico e o médico te receita algo. Um remédio, André. Você vai lá na farmácia e compra, certo? E daí, não sei se vocês, como eu, chegam em casa ou como um bispão, deixa na bancadinha da cozinha. Fez efeito? Beleza, eu tomei um passo de comprar o remédio e trouxe ele para dentro de casa, porque eu poderia ter deixado no carro, certo? Mas ele vai fazer efeito estando só em cima da bancada? Como que ele faz efeito, irmãos? Tomar. E é sobre isso, irmãos. Muitas vezes a gente vem na célula e vem no culto, quer comprar o remédio. Mas sabe quando que vai fazer efeito esse remédio, irmãos? Quando a gente fazer o que é certo, quando a gente ouvir a nossa liderança, se sujeitar e obedecer. E isso pega, irmãos. Tem gente que saiu já da igreja, pastora Val, porque não consegue obedecer uma direção que o pastor deu. E hoje, irmãos, eu digo com propriedade, porque a gente já ouviu isso. Ninguém tem nada a ver com a nossa vida. Eu não vou ficar consultando o pastor. Capaz que eu vou trocar de emprego e tenho que consultar o pastor agora. Irmãos, isso aí, é a chave do teu sucesso. E não é porque a gente tem uma varinha de condão, plim, você vai dar certo nesse trabalho. Plim, plim, plim. Não, irmãos. É porque aqui tem homem e mulher de Deus, irmãos. E muitas vezes Deus vai mostrar pra gente, para mostrar pra você. Consulte os teus pastores, os teus líderes. Você vai tomar uma decisão, bispo, eu quero tomar uma decisão, vou separar, ou eu vou mudar de casa. Uma decisão relevante, não decida sozinho. Venha buscar uma opinião, um conselho. Às vezes, irmãos, a gente vai ter uma visão diferente da tua. Olha, não tinha parado para pensar nisso. Aqui está a chave, irmãos, da gente conquistar a autoridade espiritual. É você caminhar. Irmãos, e assim, não foi só com o pastor Ali, não. Eu sempre fui grudinho com os meus líderes. Quando eu era adolescente, eu tinha um casal de líder, pastora Vivi e pastor Davi, que são hoje missionários lá na Tailândia. Irmãos, para onde eles iam, eu estava junto. Eu ligava, na época não tinha celular, era telefone. Eu chegava da escola e falava assim: Vivi, o que é hoje? Eu lembro que eu lavava a louça correndo, que eles eram os únicos também que minha mãe liberava eu andar, né? Que a mãe era cuidadosa. Obrigada, mãe.
E às vezes, irmãos, eu passava a tarde na casa dela, recortando as coisas e fazendo, sabe assim? Porque ela era professora do adolescente, daí ela precisava de material. E eu ficava lá recortando papel com ela a tarde toda, gente. Sobre isso, irmãos. E ali eu escutava eles conversando. E daí, irmãos, você quer ser grande? Anda com os grandes, irmãos. Eu sempre andei com os grandes, irmãos. Mesmo não sabendo às vezes o que estava falando. Eu lembro, irmãos, que a minha primeira hoje eu e o Bispão fazemos parte da comissão de ética, sabe? Do ministério. Que é entrevistar os futuros candidatos a obreiro e pastores, né? E daí, João, primeira entrevista que eu participei como entrevistadora. Bispa Sandra, que tem 20 e poucos anos de ministério, de comissão, e pastor Irã do meu lado, e eu ali, ó. E eu falava, sabe o que eu vou fazer? Eu falei assim, antes de começar, eu falei assim, pastores, bispos, deixa eu por última. Esperta, Mel. Muito esperta. Aí eu vi o que o pastor Irã falava, ouvi que a bispa Sandra falava, daí eu ia pegar um pouco dos dois e... Minha entrevista quis reprovar um candidato. De tanto que eu me achei grande ali no meio deles. Não sabia de nada, nunca tinha participado, Ander. Teve um candidato que eu cheguei e falou assim, pregue para mim. Com essa cara, assim, irmão, de que sabia de tudo. E não sabia de nada. Mas porque eu estava no meio dos grandes. E hoje eu faço parte oficialmente da equipe, irmãos. É sobre isso. Mas eu paro para ouvir, um conselho ali, coisas que eles falavam, eu pegava para a minha vida. Meu Deus do céu, isso é para mim. Sabe, irmãos? A gente tem que estar atento, irmãos. Às vezes uma conversa boba de final de culto ali, ó. Está sendo liberado palavra aí, ó. E você está querendo ir embora para comer o que restou do almoço. Tem gente que acaba o culto, não vê a hora de ir embora, irmão. Sendo que tem tanta coisa boa que rola no final do culto. Deixa eu prosseguir, irmãos. Amém? 1 Tessalonicenses 5:23 diz assim: E agora, que o Deus de paz os torne santos em todos os aspectos, e que o espírito, alma e corpo de vocês sejam mantidos irrepreensíveis até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos feitos de espírito, alma e corpo. Não é corpo, alma e espírito, não. Somos espírito, alma e corpo. O nosso espírito é o que se conecta com Deus. E é através do nosso espírito que Deus se revela a nós. Você já parou para pensar? Eu sei como que você ouve o Espírito Santo, mas muitas vezes eu escuto a voz audível de Deus, assim, com voz de trovão, mas muitas vezes eu escuto aquela... Alguém já sabe o que é? Ele está falando com o nosso espírito. É como se fosse 3 camadas. A gente não escuta audível porque está em 3 camadas. Olha que interessante, pastora Val. Então, muitas vezes, se o nosso espírito está afundado, irmãos, não adianta eu querer o meu corpo aqui, ó, pular e aleluia, aleluia, Silmar, né, Mirãozinho? Razão, Mirão. Se o meu espírito está afundado, irmãos, não adianta. Um precisa ser consequência do outro. O meu espírito estando bem, a minha alma vai estar bem e o meu corpo também vai estar bem. Você acha que você é curado no teu corpo? Porque, irmãos, vem o que? Através do espírito. Porque o nosso corpo, irmãos, é só, como se diz, a caixinha para carregar o nosso espírito. Então, às vezes, a caixinha dá uma lascada assim na viagem. Não dá? Não sai um pedacinho assim, ó? Então, irmãos, o nosso espírito é o que se conecta com Deus. Segunda chave.
A segunda chave só será conquistado a sua autoridade espiritual se houver conexão e união do nosso espírito com o Espírito de Deus. Porque daí, irmãos, a gente vai entender as coisas. Já parou para pensar assim, nossa, como que a bispa conseguiu isso? Como é que ela pensou nisso? É a conexão. E ainda, irmãos, eu quero estar mais conectada, eu gosto muito desse negócio espiritual, do profético. Eu gosto, irmãos. Nossa, mas como é que pode ela escrever um negócio? Eu lembro um dia, irmãos, porque todo mundo fala que esse negócio do profético é só para as mulheres. Mas eu lembro que no Ministério de Louvor eu fiz uma mesa aqui, pastora Fábio, e fiz uns bilhetinhos proféticos. Teve gente aqui, que não era mulher, que eu não vou citar nomes e nem tamanhos para não expor, mas que chorou. Nossa, Deus falou comigo, cara, como é que pode? Porque Deus fala, irmãos. Mas a gente precisa estar conectado, irmãos. Precisa estar ali, para Deus falar. E muitas vezes a gente quer que Deus fale só com o bispo, com a bispa, com a pastora Val. Nossa, eu vou lá na igreja para Deus falar com eles, para eles falar comigo. Não, irmãos. Sabia que o Espírito Santo pode falar com você também? Ele pode, irmãos. Mas para isso a gente precisa estar conectado. A gente precisa ser um. Olha que interessante que está escrito em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17. Mas a pessoa que se une ao Senhor tem com Ele uma união de espírito. Unidade. Chave 1. Ter unidade com o seu líder e com o seu pastor. Chave 2. Ter unidade com o Espírito de Deus. E se a unidade, irmãos, não tem lugar para rebeldia, não tem lugar para desacordos, discórdia, não tem lugar. Eu sempre falo assim, irmão, se você não concorda com algo que está sendo proposto, nossa, os bispos vêm todo mês de novembro com os céus abertos, envelope, não sei o quê. Irmão, se você não concorda, vai orar e pergunta para o Espírito Santo quem está certo e quem está errado. Pastor Aval, eu já fiz isso, e sabe o que aconteceu? Ele falou que eu estava errada. E provavelmente ele vai falar que você está errado. Não fique lançando palavras, colocando palavras, murmuração, discórdia. Por quê? Porque isso vai afastar você ainda mais de você conquistar essa autoridade espiritual. E o que é autoridade espiritual, irmãos? É você ser conhecido no mundo espiritual. Você não reconhece uma autoridade quando vem de longe? Reconhece. Quando o nosso apóstolo está perto, a gente não fica assim, né? Que é a nossa autoridade máxima do ministério. Por mais que a gente não concorde com política, irmãos, eu não sou muito ligada à política, mas você sabe que quando tem uma autoridade ali, você respeita. Por mais que às vezes você não concorde, não respeita, porque há uma autoridade. Há um reconhecer. Eu reconheço, é uma autoridade. Esse aqui é o prefeito de Curitiba, esse aqui é o deputado, esse aqui é o... A gente reconhece. E a autoridade espiritual, irmãos, é você ter autoridade no reino espiritual. Você sabia que nós estamos aqui no plano natural, mas existe um plano espiritual ou sobrenatural? Existe, irmãos. A autoridade espiritual é algo que é conquistado no nosso espírito. Irmãos, e quando ela é conquistada, consequentemente se manifesta na nossa alma e no nosso corpo. Que é você ouvir o Senhor, que é você orar por alguém, que é você enxergar coisas, que é você ter uma visão diferente do que as pessoas têm. Isso se chama autoridade espiritual, irmãos.
Muitos desejam conquistar autoridade para ser conhecido aqui no mundo natural. Quero que suba aqui a autoridade espiritual. João Killan. É isso que a gente espera às vezes, irmãos. Tô brincando, João. É esse tipo de... que as pessoas nos conheçam assim, pastora Val. Não, eu quero ter autoridade espiritual, porque onde eu for, eu quero que as pessoas vejam e falem, olha ali, está ali uma autoridade. Irmãos, está longe disso. A grande verdade é que a autoridade espiritual é para sermos reconhecidos no mundo sobrenatural. Existe uma grande diferença, irmãos, entre você ser conhecido e reconhecido. Conhecido, irmão, sabe o que é? Você tem uma familiaridade. Sabe quando você vai todo dia às 5 da tarde na padaria comprar um pãozinho, que é a Juliana que está atendendo? Ô Ju, me dá aí 5 pães. 5 pães, 200 gramas de... Ela já sabe de cor que você vai pedir, irmãos. Isso se chama familiaridade. Você conhece a pessoa. Na época dos cobradores, irmãos, quando a gente pegava o ônibus todo dia, mesma hora. Ah, daí! Tinha um dos cobradores que era meu parceiro, irmãos, na época que eu trabalhava. E aí? É ou não é, Ronaldo? Isso se chama familiaridade. O cliente, quando você trabalha, você não vai a pastora Fábia que roda aí os mercados. E aí? Você não conhece as pessoas pelo nome? Mas você conhece. Agora o reconhecimento, o reconhecer é você ser valorizado. É uma confiança que ela é estabelecida. Ser reconhecido gera impacto. Impacto por ter sido um destaque. Quem é reconhecido é porque se destacou de alguma forma. Ninguém é reconhecido por fazer tudo errado. É conhecido. Ah, aquele ali roubou. Ixi, aquele ali passa longe. Você passar ao lado dele, não é conhecido? Agora você ser reconhecido, não, aquele ali, ele passou entre 1000 vagas e ele conquistou. Sabe? Destaque, gera impacto. Por quê? Porque ele se destacou de alguma forma. Então, irmãos, no mundo espiritual nós precisamos ser reconhecidos e não conhecidos. E sabe o que é ser reconhecido no mundo espiritual, pastora Val? Ah, irmãos, eu amo. Irmãos, quem anda comigo sabe que eu amo uma libertação, irmãos. E eu lembro uma vez que eu fui... Tinha uma pessoa que estava ali, né, possessa. E quando eu cheguei perto, o demônio estalou o olho, olhou para mim assim: você não! E eu falei: eu sim. Em nome de Jesus, sai. Sabe por quê? Ele me reconheceu. Vocês entendem, irmãos? Ser reconhecido, você ter autoridade espiritual, é você chegar num lugar e você sentir que o negócio está abalado, porque os demônios estão tudo loucos, porque você chegou. É sobre isso, João. É as trevas pensar assim: meu Deus, ela está vindo. Isso é ter autoridade espiritual, irmãos. Não é porque está acima do altar, irmãos. Isso aqui é consequência, irmãos. Sabe o que é você ter autoridade espiritual? É o demônio que está pensando em mexer com o teu filho e ele pensa: não, eu vou passar longe porque olha quem é a mãe dele. Entende, irmãos? Vocês acham que às vezes os nossos filhos nesse mundo de hoje, irmãos, é guardado e livrado por quê? Porque há uma autoridade espiritual sobre eles. Amém, irmãos? A autoridade espiritual não está atrelada a quantos números tem na sua conta bancária.
Se fosse assim, irmãos, eu estava lascada. Né, pastora Val? Né, Dari? Mas a autoridade espiritual está atrelada a quantos números tem na sua conta de oração. Quanto tempo você ora? Bispa, quando dá uma estendida, 1,5 segundos. Quando eu pego assim, no embalo, dá uns 2 segundos e... A gente ri, irmãos, mas é verdade. Ai, Jesus, eu prometi não ser tão... Eu tento não ser... Vamos falar mais sério. Sério aqui. Quanto você gasta em oração, irmãos? A autoridade espiritual não está atrelada à marca de roupa ou de sapato que você tem e que você usa. Mas o quanto o inferno estremece quando você chega e coloca os pés no território que era dele. A autoridade espiritual não está atrelada a quantas faculdades, mestrados ou quantas línguas você fala. Inglês, espanhol. Mas quantas doenças se desfazem ao ouvir o som da sua voz declarando cura em nome de Jesus. A autoridade espiritual não está atrelada a quantas cidades você já visitou ou quantos países você já conheceu, mas a quantos territórios foram tomados das mãos de Satanás e conquistados para o reino de Deus, e foi fincado a bandeira de Jesus, que estava escrito aqui: só o Jesus reina. Isso é autoridade espiritual, irmãos. Aleluias. Isso é ter autoridade espiritual. Então todo cristão tem? Não. Mas eu posso conquistar? Sim. Você crê? Aprenda. Deus nos torna grande no sobrenatural. E quando você estiver preparado, Ele vai te expor no natural. As coisas às vezes acontecem no silêncio, João. Tem muita coisa que acontece ali, ó. No jejum, na oração, no choro, nas lágrimas no nosso quarto. E no tempo certo, Deus vai te expor. E você vai ser reconhecido no reino sobrenatural e no natural. O natural, irmãos, precisa ser uma consequência do sobrenatural e não o contrário. Muitas vezes a gente quer que seja o contrário, André. A gente quer que aconteça tudo aqui no físico. Vamos lá, igreja! Vamos, ergue a mão! Espírito Santo! Não acontece. Porque no mundo espiritual está falido. Agora, quando as coisas se movimentam no sobrenatural, irmãos, irmãos, no natural aqui tem língua, tem choro, tem brado, tem gente. É sobre isso, irmãos. Tem batalhas que a gente precisa vencer primeiro no sobrenatural, que vai refletir no natural. E o que é essas batalhas, irmãos? Oração, como eu já falei. Quanto que a gente ora pelos nossos filhos, pelos nossos maridos. Eu sempre falo, né, que faça ato profético na tua casa. Declare no travesseiro da pessoa, declare na roupa: aqui tem um homem de Deus, aqui tem um menino de Deus, aqui tem uma filha de Deus, aqui tem uma pessoa que vai ser cheia do Espírito Santo. Estou declarando no espiritual, irmãos, porque não aconteceu ainda, mas vai acontecer. Eu preciso gerar no sobrenatural, irmãos.
Gera no sobrenatural o teu milagre. Irmãos, semente de céus abertos é algo natural, mas é algo que, meu Deus, começa primeiro, a partir do momento que você pega esse envelope aqui. Irmãos, na mensagem da pastora Fábia aqui, na terça-feira, quem faltou, gente, perdeu. E eu vou te convocar, igreja, não falte nenhum céus abertos. Eu sei que a tua vida é corrida, mas isso aqui só tem uma vez por ano. Deus tem liberado. Irmãos, eu estava ali no banco que eu só vi, cada 5 minutos eu pegava um envelope, irmãos. Como eu vou dar? Não sei. Eu só sei que já me chamaram no Instagram perguntando para eu dar palestra agora no mês de dezembro, irmãos. Você acha isso coincidência? Não é, pastor Val? Porque Deus sabe que eu estou pegando os envelopes e eu preciso de recursos para... Que Deus dá, Ander. Todos os céus abertos parece palestra para eu dar, para eu honrar os meus envelopes, pastor Val. Nunca faltou. E sem contar as outras coisas que eu faço por fora, né? Tem algumas clientes aqui minha. E é sobre isso, irmãos. Quando a gente quer, a gente corre atrás, irmãos. E eu lembro que a pastora Fábio deu uma chave ali, irmãos, que o Espírito Santo me encheu, assim, ó, que eu fui com autoridade, peguei aquele envelope, falei, pastora Val, me empresta a caneta agora. E ela, toque, bispa. Foi assim, irmãos, slow motion, porque parece que o negócio parou no momento, assim. E eu escrevi ali, ó, que o Espírito Santo falou assim. E pastora Fábio, aquilo que você escreveu na cartinha para mim ontem tem a ver com o que eu peguei no envelope de seus abertos. Ela escreveu uma cartinha para mim ontem, irmãos, sem ela saber. Vocês entendem, irmãos? Então gere. Você vai colher. Aprenda, Deus nos torna grande no sobrenatural. Quando a gente estiver preparado, Ele vai te expor no natural. Eu já gerei muita coisa aqui, irmãos, para minha vida, para minha família, em nome de Jesus.